Irmão, muito boa noite, irmã. Que a paz do nosso Senhor Jesus Cristo e o amor estejam conosco nessa noite. Noite do dia 27 de janeiro de 2021. Quarta-feira, em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Louvemos e agradecemos ao Senhor nosso Deus e nosso Pai pelo dom da nossa vida. Obrigado, Senhor, pela minha vida. Obrigado, Senhor, porque o Senhor é um Deus maravilhoso e derrama das suas mãos a vida que é preciosidade. Obrigado, Senhor, pelo dom da minha vida e obrigado pelo dom da vida dos meus. Agradeça ao Senhor, louve a Deus pelo dom da sua vida. Amém. É com muita alegria que nós vamos celebrar a vida partilhando o Evangelho, ouvindo aquilo que o nosso Pai quer nos dizer. O Evangelho que está no livro de Marcos, capítulo 4, versículos do 1 ao 20. Marcos 4, do 1 ao 20. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo, segundo Marcos. Glória a vós, Senhor. De novo, Jesus pôs-se a ensinar à beira do mar. Ajuntou-se em volta dele tão grande multidão que ele teve de entrar num barco para sentar-se, retirado da margem, enquanto toda a multidão ficou em terra, voltada para o mar. Ensinava-lhes muitas coisas em parábolas. Em seu ensinamento, Jesus dizia: escutai. O semeador saiu a semear. Ao semear, uma parte caiu à beira do caminho. Vieram os pássaros e a comeram. Outra parte caiu em terreno pedregoso, onde não havia muita terra, e logo germinou, porque a terra não era profunda. Mas quando o sol se levantou, ficou queimada, e como não tinha raízes, secou. Outra parte caiu no meio dos espinhos, e os espinhos cresceram, sufocando-na, e ela não deu fruto. Outra parte finalmente caiu em terra boa, e depois de crescer e se desenvolver, deu fruto. Alguns grãos renderam 30, outros 60 e outros 100. E Jesus dizia: quem tiver ouvidos para ouvir, que ouça. Quando Jesus ficou sozinho, os que estavam com os 12 em volta dele perguntaram-lhe acerca das parábolas. Ele disse: a vós foi dado o mistério do reino de Deus, mas aos que são de fora, tudo lhes propõe em parábolas, para que, olhando, olhem e não vejam, ouvindo, ouçam e não compreendam, a fim de não suceder que se convertam e sejam perdoados. E acrescentou: não entendeis esta parábola? Como entendereis então as outras parábolas? O semeador semeia a palavra. Alguns estão à beira do caminho, onde a palavra é semeada. Mal a ouvem, vem Satanás e tira a palavra neles semeada. Igualmente, semeadas em terreno pedregoso são aqueles que ouvem a palavra e logo recebem com alegria, mas não têm raízes em si mesmo e são inconstantes. Assim que surgem as tribulações e perseguições por causa da palavra, logo fraquejam. Outros ainda recebem a semente entre espinhos. Ouvem a palavra, mas não sobrevêm as preocupações do mundo. Mas sobrevêm as preocupações do mundo, as seduções das riquezas e as muitas cobiças que sufocam a palavra e a tornam estéril. Os que recebem a semente em terra boa são aqueles que ouvem a palavra, acolhem-na e dão frutos, uns 30, outros 60 e outros 100. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Que as palavras do Santo Evangelho perdoe os nossos pecados. Amém. Meus irmãos e minhas irmãs, esta parábola do semeador é uma parábola que nós já ouvimos muitas vezes. Jesus está dizendo que a palavra funciona como semente em nossos corações. Ele cita primeiro o exemplo da semente que cai em terreno pedregoso. A semente não cresce, talvez até cresça, mas por não ter terra suficiente para fazer as raízes, logo ela esmorece. Também tem as sementes que caem no meio dos espinhos.
E Deus vai citando esses exemplos. A pergunta, meu irmão, a pergunta, minha irmã: em que situação você está? Qual desses terrenos é o seu coração, é o seu modo de viver? É isso que a palavra nos leva a entender. Em que situação nós estamos e falta quanto para a gente chegar no ideal? Seu coração é um terreno pedregoso? Seu coração é um terreno cercado de espinhos, pelo qual a palavra não tem vez, a palavra é sufocada pelos desejos desse mundo, pelas tentações, pelas seduções desse mundo? O seu coração é um terreno frágil, inconstante, que não suporta o crescimento da palavra de Deus? Tudo isso faz com que a gente reflita aonde nós estamos e aonde nós precisamos chegar em relação à palavra de Deus, em relação à nossa conversão, em relação à santidade, em relação à salvação. Nós te louvamos e te bendizemos, Senhor, porque Tu és o nosso Deus e o Senhor não se cansa de nos ensinar. Obrigado por essa palavra abençoada e maravilhosa, palavra da sua boca, palavra que nos leva a entender e a refletir o que nós precisamos fazer, Senhor. Essa palavra nos incita a exercitar a nossa conversão diária, a abrir o coração para que essa palavra, semeada hoje, dê frutos. Senhor, que essa palavra seja semente plantada em terra boa. Prepara o meu coração para que ele seja terra boa e dê frutos, Senhor. Que a minha conversão, Senhor, dê frutos 100 por 1, 60, 70. Que a minha conversão diária dê frutos, Senhor. Amém. Louvado seja o nosso Senhor Jesus Cristo, para sempre seja louvado. E o inimigo acorrentado aos pés da cruz de Jesus. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Deus abençoe a sua vida e a sua vida, meu irmão, minha irmã. E não se esqueça, só o nosso Senhor Jesus Cristo é o Senhor de sempre. Aleluia. Amém. Deus abençoe.